Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso Centro Avançado de Mentoria Jurídica. Estamos aqui para o nosso primeiro podcast com o doutor Glauco Vargas, estreando aqui o nosso podcast do nosso CAMJ, um amigo já de muito tempo, e vamos bater um papo sobre precatório. Porque Glauco, ele é especialista, né? Já trabalhou muito tempo com o direito tributário. Hoje ele tem uma empresa de consultoria em precatórios e vai falar um pouquinho sobre isso com a gente. Na verdade, precatório, muita gente só lembra desse tema, né? Assim, quando eu estudei na faculdade, estava lá na letra da lei falando sobre precatório, mas não é um tema que transita no dia a dia de muitos advogados, né? Que inclusive não sabem nem do que se trata na forma prática. Então, esse nosso primeiro encontro vai ser de muita utilidade. Então fala um pouquinho pra gente o que são de fato os precatórios. Primeiramente, queria agradecer o convite, Patrícia. Obrigado. Tem tanto tempo, né, que a gente não Pois se é. encontra, você some, né, mas... Tava demorando esse Tava encontro demorando, nosso. pelo menos foi aqui no podcast. Centro Com certeza. Avançado, um prazer estar aqui falando sobre o tema. E eu falo que precatório é igual filhote de pombo, enterro de anão. Todo mundo já ouviu falar, talvez, mas de fato pouca gente conhece. E como você falou, eu venho da advocacia tributária, trabalhei anos aí fazendo consultoria tributária para empresas, e sempre quando eu estava na empresa de leste, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, o dono da empresa me perguntava: o doutor mexe com precatório? Eu ficava naquela, eu falei, cara, que negócio é esse de precatório? Eu li na faculdade eu vi. E aí eu comecei a ler um pouco sobre precatórios. E aí entendi de fato que era um título de uma dívida pública. Isso eu entendi de cara, né? Beleza. A União me deve, o Estado me deve, o município X, Y, Z me deve. Pô, entendi. Mas como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? Porque todo mundo está me perguntando, sinal que tem uma demanda reprimida ali na coisa. E aí eu recebia uns e-mails, né? Eu saí da área tributária e eu comecei a receber e-mail de precatórios milionários. Tenho para negociar um precatório de 100 milhões. Eu falei, opa, peraí, 100 milhões num precatório? E logicamente eu, como, apesar de advogado, mas comercial, eu já pensava, pô, se eu ganhar 0,5% de comissão disso, eu tô bem, né? Só que na verdade eu estava falando com um intermediário, era todo mundo intermediário ali. Resumindo, eu entendi que era um mercado novo, com muito valor envolvido, mas com poucos profissionais atuantes. Só para você ter noção, tem pessoas que transacionam precatório, posso dizer que mais da metade não tem noção alguma de direito, sabe, zero de direito. Eu percebi, pô, eu formado, advogado, com expertise jurídica, profissionalizando essa área, eu acho que vai ser interessante. E aí sim, há 4 anos atrás, eu encontrei 3 amigos e fundamos a consultoria, a For Capital, que desde então vem fazendo um trabalho aí na área de precatórios, com compra e venda e intermediando para grandes compradores esses precatórios. Mas respondendo a sua pergunta, que foi a primeira, o que de fato são os precatórios? É como eu falei, títulos de dívida pública. Uma pessoa física ou jurídica, então, por exemplo, a Patrícia trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro. Por algum motivo, o seu salário não foi reajustado. Você processou o município do Rio de Janeiro. O ente, imagino que você saiba, Patrícia, ele não te pede o teu Pix e faz a conta. Olha só, Patrícia, município te deve aqui R$1 milhão, me dá teu Pix aí. Não, ele te dá uma carta, um título, né, de crédito chamado precatório. Basicamente é isso. Excelente explicação. Acredito que vocês tenham entendido depois desses exemplos. Agora, doutor Glauco, uma observação. Eu estou aqui escutando você falar sobre precatórios e eu estou refletindo que eu conheço muitos advogados, muitas advogadas, muitos grandes especialistas em diversas áreas e muitos de muitas áreas. Agora, dessa área de precatórios, que me vem à mente é só o doutor. Então, pô, me sinto muito honrado, Paty. Me perdoe se tem algum colega meu que atue nessa área,
Mas eu, de fato, neste momento, eu estou lembrando e estou buscando na memória especialistas de precatório e não me veio ninguém à mente. Agora, desde que nós nos conhecemos, que eu sei que você trabalha com isso e te conheço como um especialista, dominador do tema. Então, geralmente a advocacia que trabalha com os precatórios é previdenciária, tributária e alguma coisa de administrativo. Então, são os 3 nichos da advocacia que geram precatórios. Sim. Só que esses advogados, beleza, eles entram com a ação, né? Todo aquele trâmite jurídico lindo que a gente conhece, né? 20 anos esperando o processo. E aí começam as dores, né? Porque o credor contrata o advogado, ele entra com o processo, vai percorrer todo aquele iter, né, do processo, que pode demorar anos. Então o credor ele espera a fila do processo e depois a fila do precatório. E justamente o que você falou, muitos colegas só trabalham na geração de carteira para o seu escritório, ponto. Na negociação, no entendimento jurídico e negocial e financeiro, porque acaba que o precatório, Patrícia, eu estou na área jurídica, mas eu atuo com o mercado financeiro. Sim. Hoje os meus maiores clientes são fundos de investimentos, constituídos porque entenderam o valor agregado de rentabilidade de um ativo judicial. E aí entro numa outra questão. A Selic hoje no Brasil abaixou agora na reunião do Copom, se eu não me engano, para 10,25. Me corrija se eu estiver errado. Estava 10,75, acho que caiu para 10,25. Selic é a taxa básica de juros do país. Quando a taxa de juros estava muito alta ano passado, né, começou o corte, a pessoa ganhava 1% na renda fixa dormindo, não é verdade? Deixava ali no CDB. Hoje um precatório, com a queda da taxa de juros, o investimento em ativos alternativos ou precatórios, né, ou direitos creditórios, ele subiu muito, ele aumentou muito. Só que isso não é tão difundido para o público. Mas por que aumentou, Glauco? Eu já te respondo. Porque a rentabilidade de um ativo judicial é 2, 3 vezes maior que a renda fixa do país hoje. Então eu, por exemplo, lá na empresa, eu só levo para mim, só trago lá para casa, né, para a empresa. E para os meus investidores, um precatório em que ele ganhe no mínimo 2,5 ao mês de rentabilidade. A gente está falando aí de 25 ao ano. Para se tornar viável. De rentabilidade na mão dele. Então, frente à taxa básica de juros do país, eu investi no ativo judicial, eu duplico, eu triplico o meu patrimônio. Então, hoje, aí voltando à conversa, por isso que banco compra precatório, por isso que fundo compra precatório, porque a rentabilidade é muito atrativa. Sim. Entendeu? Basicamente é por isso. Estou fazendo um gancho com esse assunto que você já introduziu, referente ao mercado de precatórios. Para você trazer um pouquinho para a gente, nichos de mercado, você já mencionou a questão das áreas jurídicas que trabalham muito com precatório, né, mas não da forma que você trabalha. Sim. Então são essas peculiaridades que a especialidade em precatórios pode trazer. Então fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho na sua área. Tá. O mercado é grande, a gente está falando de um mercado hoje, vou falar em valores de real. Hoje o Brasil deve ter mais ou menos um estoque de precatórios a pagar de mais ou menos 300 bilhões de reais. Eu não falei mi, eu falei bi. Então você imagina o tamanho das oportunidades que tem aí. Logicamente os bancos e fundos estão antenados nisso. E hoje com a inteligência artificial, Patrícia, você vê bancos e fundos, saiu um despacho, né? Saiu a transmissão da requisição no tribunal, uma equipe comercial já está ligando para o credor 10 minutos depois. Só para você ter noção de quão o mercado de precatórios é atrativo. Mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Como é que a gente trabalha com esse mercado? Tem 2 tipos de trabalhadores nesse mercado. O negociador do precatório, quem quer viver de comissão de precatório, por essa intermediação. Então a For Capital também foi criada para isso, para profissionalizar o mercado, porque uma das maiores dores do mercado, relatadas aí pelos meus compradores, que são fundos e bancos, é o intermediário que é despreparado. Ele não sabe nada de processo.
E não é que ele tem que saber a profundidade da coisa, não, mas ele tem que saber ler um ofício requisitório, que é o documento que legitima um precatório, e ver lá qual é o ente devedor, qual é o valor, qual é o orçamento. Tem pessoa que não sabe nada disso e quer ganhar dinheiro com isso. Então, como eu te falei, tem dois tipos de... Acho que tem duas formas de ganhar dinheiro aí com precatórios. Você sendo intermediador, então você capta esse precatório no mercado, você é amigo de um advogado, você é amigo de um credor de precatório e traz esse precatório para negociação. Ele é negociado e você é remunerado da comissão. A outra forma... Pode perguntar. Não, digo perfeito, porque o precatório também é considerado um investimento, né? Sim. É um investimento. Geralmente se compra para se carregar e rentabilizar. Uhum. A não ser, aí a gente entra numa outra área que o precatório tem uma enorme utilidade, que é a área de compensação tributária. Sim. Tu vê como é que as áreas começam a se entrelaçar. Glauco, me explica um pouco melhor. Então, empresas se utilizam de precatórios para compensar débitos federais. Então, eu devo 1 milhão para a Receita Federal, a empresa X. Eu compro um precatório de valor de face de 1 milhão. Legal, mas eu compro ele com um deságio. Em vez de pagar 1 milhão nele, essa dívida vai sair por 600 mil. Entendeu? Então, eu acabo quitando uma dívida de 1 milhão por 600 mil. Ou por 500. O precatório, assim como qualquer ativo do mercado, o segredo é comprar bem. Se você não compra bem, você não obtém a boa rentabilidade, ou enfim, o fim que você quer de quitação. Sim. Então nós já falamos sobre o que é o precatório, né? Sobre o mercado de trabalho, né? O mercado onde você pode se inserir para quem está aí nos assistindo e tem o interesse de atuar na área de precatórios. E sobre o precatório como um investimento, como um bom investimento, né? Você fez. Eu amo. Você fez. Eu particularmente amo. E agora, quem pode comprar um precatório? Explica pra gente. Antigamente, acho que é importante pontuar que o assunto deu uma explosão, o boom do precatório foi quando no governo anterior do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes foi no Jornal Nacional, na verdade foi na imprensa, e falou do que ia atrasar o pagamento dos precatórios. O que é o precatório? Ali foi o boom, né, de conhecimento geral para o público que era precatório. Mas falando do investimento em si, eu esqueci de falar a terceira área, então intermediação, compensação tributária e o investimento em si. Um investimento onde pessoas físicas, respondendo a sua pergunta, e jurídicas podem comprar precatório para rentabilizar, que é o que a maioria faz. Como, por exemplo, a For Capital, investidores nossos, empresas, eu não chamo nem de concorrentes, empresas parceiras, igual a For Capital, hoje existem inúmeros no mercado. Então, se você vai negociar seu precatório, credor advogado, busca uma empresa confiável. Essas empresas compram precatório para rentabilizar, como forma de investimento. Então, a gente acaba tendo dois públicos aqui, Patrícia. Quem quer ganhar dinheiro com precatório sendo advogado, entendendo a geração de um precatório numa carteira previdenciária, numa carteira tributária, né? Eu vou gerar esse precatório. O que eu tenho que fazer? Eu, advogado, a gente dá essa luz e a gente também dá suporte ao intermediário, né? Que quer ganhar dinheiro com precatório, porque ele conhece muita gente, e suporte ao investidor que quer investir em precatório para sair da renda fixa ou da renda variável tradicional do mercado. Não, perfeito. Agora, como qualquer investimento, né, todo investimento tem a sua parcela de risco. Perfeito. Né? Como funciona a questão do risco de investir em precatórios? Risco de investir em precatório é o ente quebrar. O Estado do Rio de Janeiro quebrou. Não consegue pagar ninguém. Pode acontecer? É difícil. Mas não é tão difícil assim porque a gente está no Rio de Janeiro também, né? Mas basicamente é o ente decretar um estado análogo de falência, né? Alguma coisa do tipo. Então, particularmente, esse é o risco. E o risco dessa quebra seria o atraso no pagamento. Mas aí que eu acho que a brincadeira fica mais bonita no precatório. Porque se atrasa, e a maioria dos entes estão atrasados, tirando a União, que entrou em dia agora, correção monetária e juros.
Sim. Então, o precatório, eu falo que é o único investimento que você só vê o teu patrimônio subir de valor, nunca decrescer. Entende? Então, vamos lá, comprei um precatório de 100 mil. Legal. 100 mil hoje, mas ele vai vencer daqui a 3 anos. Eu não vou pegar 100 mil, eu vou pegar 115, 120. Então, a rentabilidade agregada, acumulada, que caminha com isso, é muito boa. É lógico, o risco também há. E, Glauco, tem precatório nosso que atrasou 1 ano depois do pagamento. Logicamente, como eu estou dentro do business, né, Patrícia? Eu não me desespero, eu sei que vai pagar. Você conhece o mercado que você... Sei que vai pagar e sei que vai ter o famoso choro lá pra gente, que pro investidor é maravilhoso. Então, é não se desesperar, acho que é isso. Agora, fazendo um comparativo do risco em investir em precatório e outros investimentos, ainda assim é melhor o precatório, né? Por essa questão que você mencionou. Porque ali vai atrasar, mas vai estar contando a correção, os juros, uma hora, esse precatório. E o fato de não pagar, o risco da perda total, é um estado de quebra, por exemplo. Quebrou o estado do Rio de Janeiro. Sim. Quebraram, né, os cofres públicos. Não tem mais dinheiro, acabou. Não tem mais dinheiro. Fecha a torneira. Isso acontecendo também, outros investimentos seriam prejudicados. Fatalmente, fatalmente. Mas assim, acho que a educação financeira que a gente não dá na faculdade, e hoje é muito falada, né? Tem diversos influencers, longe de mim querer ser um influencer de educação financeira, mas a educação financeira faz parte, deveria ser matéria desde o maternal. Concordo, com certeza. Até o fim da nossa vida, porque é premissa básica, você não pode gastar mais do que você ganha. E a gente sabe que é só ver a quantidade de endividados no Brasil, né? Mas falando do precatório, você falou de investimento e de carteira. Eu, na minha vida, e eu que oriento para os meus investidores, é para diversificar a sua carteira. É claro que você não vai alocar todo o teu patrimônio em precatório. Em um único investimento. Famoso... Isso é investimento nenhum, né? Perfeito. O ideal de qualquer investidor, inclusive é a mentalidade do investidor, é diversificar investimento. Com certeza absoluta, é o que eu faço na minha vida. Tem um tripé em investimentos, que você deve imaginar, que é rentabilidade, né? Volatilidade e risco. Não é isso? Você tem que abrir mão de um dos três sempre. Na verdade, é rentabilidade, risco e liquidez. Né? Rentabilidade, risco e liquidez. No precatório, eu abro mão da liquidez. Mas eu tenho o prêmio da rentabilidade pelo tempo que eu espero. Sim. E eu compro, por exemplo, precatórios que me pagam aí em 3 anos. Até 5 anos eu estou disposto a aturar. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo está atrasado 14 anos. Então, tu imagina que uma proposta de um precatório do estado de São Paulo é muito baixa. Olha o tempo que esse fundo ou esse investidor tem que carregar esse precatório no tempo. Então, tem essas dinâmicas do mercado que a gente estando dentro, a gente começa a entender e a gente começa a sacar muito mais de investimentos, entendeu? Não, com certeza. E enquanto vai estar rendendo pela demora, você não tem aquele valor líquido, né? Mas você tem a minimização de risco, porque sabe que esse valor vai ser liquidado mais à frente. Então, é até uma ótima opção para quem está assistindo, independente de ser uma área de mercado que você queira atuar como advogado, mas também como investidor, né? Olhar na sua carteira de investimento onde você tem investido e talvez separar, né? Se for viável na sua vida, separar um valor para investir, conversar com o especialista e investir em precatório. Eu acho uma boa. Pode me procurar, pode procurar a minha empresa, que a gente está à disposição. E falando de valor, já entrando numa pergunta que eu sei que podem fazer, Patrícia. Tá bom, mas para investir em precatório precisa de muito, né? Aí que tá. Boa pergunta. Estava na minha cabeça. Estava na pauta? Estava na minha cabeça, não estava na pauta. Você levantou a mas bola. De acordo com o desenvolvendo o assunto, eu falei, mas quanto? Né? Quanto eu preciso para investir em precatório? Patrícia, meu primeiro precatório eu comprei, já deve ter uns 4 anos atrás, acho que eu aportei nele R$ 1.800. O seu primeiro precatório? Meu primeiro precatório. Nossa, o precatório baixo, né?
Aí é que está o segredo do precatório. Uma das coisas boas do precatório, o precatório ele pode ser fatiado. Explicando melhor. Precatório de 100 mil, comprei ele por 40. Exemplo hipotético, pode acontecer? Muito. Comprei esse precatório que vale 100 mil hoje por 40 mil. 4 amigos com 10 mil reais viram dono dele. E vão lá na minuta de sessão. Sim. Entendeu? Então você não precisa aportar os teus 40 mil reais. Você pode dividir o risco. Pode fazer em cotas. Cotas. Então a gente leva muito precatório para investidor em cotas. Precatórios grandes são maravilhosos para isso. Então tu comprou tu pegou um precatório de 1 milhão, pagou 600 mil nele, faz 6 cotas de 100. Viram Perfeito. 6 donos. Cada um no recebimento vai receber a sua cota parte desse investimento. Perfeitamente. Tá vendo? Então já é possível. Você que está assistindo, poxa, eu gostaria de investir, mas eu estou com poucas possibilidades no momento. É isso. Já veio uma luz que é possível. Inclusive, doutor Glauco, para a advocacia, a gente lida muito com advogados iniciantes, advogados mais antigos, com muitos advogados de forma em geral. É uma profissão que nós precisamos nos organizar financeiramente. Muitos trabalham com autônomos. Então, é importante receber aqueles honorários maiores, que você está ali com a possibilidade de investir. Não digo em precatório, digo em planejamento de vida. Perfeito. Que seja o precatório uma opção dentro desse investimento para se calcular, né, a rota do futuro com tranquilidade e segurança financeira, que isso é o que traz tranquilidade. É um dos fatores que traz tranquilidade pra gente. Então fica a dica que não estava na pauta também, mas conforme a gente vai conversando, a gente vai trocando, vai tendo surgindo uns insights. Isso aí faz parte, né? O advogado precisa disso. Você falou de honorários de advogado. Então, muitos advogados me procuram, colegas, para vender os seus honorários. Podia vender os honorários, Glauco? Pode, claro. Nunca ouvi, tá vendo? Claro. Nunca vendi meus honorários. Desde que pode falar. E nunca ouvi também isso. Não sabia, para mim é novo. Muitos colegas advogados vendem os honorários, os contratuais, a sucumbência. A sucumbência no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ela sai destacada, né? Ela vem num outro precatório, sozinha. Então tem advogado, Glauco, pô, precifica aí para mim a minha sucumbência. Aí eu vou lá e apresento, busco a melhor proposta. Lá na empresa, lá na For Capital, e também é uma premissa nossa, né, minha e do meu sócio hoje, a gente busca sempre a melhor oferta, porque o mercado está muito concorrido. Tudo bem que ele está povoado também de maus profissionais. Tem gente que faz empresas que fazem umas propostas que financeiramente ela não faz sentido algum. Mas ela faz isso como uma estratégia de prender o cliente, acontece muito, tá? Vou tentar esmiuçar para você. Ela faz uma proposta, um precatório de 1 milhão, ela faz uma proposta de 900 mil. Qual é o ganho financeiro naquilo ali? Eu particularmente não entendo. Só se é uma estratégia de rebalanceamento de carteira do fundo, do banco. Mas essa proposta, depois que esse credor de 1 milhão, Patrícia, recebeu uma proposta de 900 mil, ele não quer ouvir mais nenhuma outra. Então esses maus profissionais, eles acabam contaminando o nosso mercado. Sim. E a gente também está contando aí com alguma resistência, digamos, de algumas varas e juízos na homologação dos créditos também, porque, falando do trâmite do precatório, né? O investidor compra de você e ele assume o polo ativo do precatório. Sai Patrícia, entra Glauco. Só que eu tenho que levar isso para juízo para homologar. Então tem juízo hoje que dificulta bastante a homologação, sendo que está prevista na Constituição a cessão de direitos, né? Então é realmente, lógico, a gente entende também que, imagino que você tenha visto que algumas quadrilhas foram presas fraudando o precatório. Sim, sim. Então, logicamente... Saiu na mídia com força, né, recentemente. Os bons acabam pagando pelos maus, normal. Mas essas quadrilhas, elas falsificavam documentos de mortos e iam lá sacar. Imagina os milhões que esses caras levaram. Porque os criminosos, eles são antenados. A NASA tinha que vir aqui. Se esses caras utilizassem inteligência, o brasileiro... Eles são antenados. Eles andam na frente. Não, os caras são fenômenos. São super inteligentes e trabalham realmente
para causar prejuízo e para causarem para o crime. Eles trabalham, usam a inteligência para o crime, mas realmente é de uma inteligência absurda a forma que eles alcançam. E aí acaba prejudicando o trabalho de quem trabalha direito. Trabalha honestamente. E aí acaba tendo essa insegurança, né, de quem... Porque muitas vezes ouviu falar em precatório nessa ocasião. Exatamente. É golpe. Tem credor que a gente fala lá com o time comercial aborda eles, né, Patrícia? Ele xinga. É golpe, meu advogado falou pra não falar. Uhum. Aí só que até a gente provar que focinho de porco não é tomada, já foi. Então, já tem. E aí eu tento explicitar também, já fiz até um conteúdo sobre isso lá no meu Instagram, falando quais as características do golpe em precatório. Basicamente, eu acho que é de uma forma geral o golpe no Brasil. Te pediu algum valor antecipado para desbloquear com a desculpa, vou desbloquear os seus valores, é para acelerar o recebimento. Negativo. Precatório, ninguém da vara vai te ligar, vai te mandar WhatsApp, o juiz não vai te ligar. Uhum. Vai sair lá a informação para o seu advogado, para você, e é isso. Não pague nenhum valor antecipado, não tem taxa nenhuma, não tem emolumento nenhum. Esse é o golpe do precatório, então trate a gente, bons profissionais, bem. Acho que é isso. Não, é importante trazer esse alerta para ninguém cair nesses golpes e nada que seja para pedir informação. Porque quem vai prestar um serviço vai falar o que tem para oferecer. Isso em tudo. A pessoa o bom prestador, ele vai vender o serviço que ele tem de bom para ofertar. Sim. E nunca vai te pedir algo em troca de forma imediata. Seja informação, seja senha, seja principalmente dinheiro, que tem aquela questão de pedir o código que vai chegar, enfim, nada. Me dá o teu Pix aí que eu vou te mostrar o meu processo, o teu processo. Nada, não tem isso. Agora, Glauco, explica pra gente como funciona a ordem de pagamento dos precatórios. Isso é uma coisa, Patrícia, muito importante. Aí eu te faço uma pergunta. Na nossa casa, na sua casa, você não tem que ter um planejamento para pagar a conta? Sim, com certeza. Ou a conta chega hoje e tu já paga amanhã, dependendo da gravidade. Mas geralmente chega o aluguel, né, o condomínio, enfim, o gás, a luz, você paga no mês seguinte, né? Exatamente. Perfeito. Precatório é a mesma coisa. O ente precisa se organizar para pagar aquilo. Só que a gente está falando, não está falando de R$1.000, a gente está falando de milhões de reais anuais de pagamento. Então o ente ele utiliza um expediente chamado orçamento, né? O precatório ele tem uma data de transmissão. E dependendo dessa data de transmissão, Patrícia, esse precatório vai para o ano seguinte ou para o ano subsequente a esse seguinte. Depois da emenda constitucional 113 e 114, né, do governo passado, mudou essa data marco, passou a ser 2 de abril. Então os precatórios expedidos até 2 de abril de um ano, eles vão para o orçamento do ano seguinte. Do ano seguinte. O exercício é dia 2 de abril. A data marco. A gente chama de a data marco. Então, por exemplo, todos os precatórios que foram expedidos que serão, na verdade, a gente está no final, indo para abril, que serão expedidos até 2 de abril de 24, eles irão para o orçamento 25. Sim. Após 2 de abril de 24, orçamento 26. O que é o orçamento, Glauco? É o ano que o precatório deverá ou deveria ser pago. Deverá, porque é o orçamento. Né? Se o precatório é do orçamento 25, ele tem que ser pago em 25. But os estados e municípios, a maioria estão atrasados. Então, às vezes, esse orçamento 25 só é pago 4 anos depois. Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro hoje está pagando o orçamento 2020. Nós estamos no ano 2024. Então, hoje o Rio de Janeiro está pagando os precatórios que deveriam ter sido pagos no ano de 2020. Entendeu a lógica da coisa? Essa é a ordem de pagamento, o orçamento. E dentro dessa ordem tem os precatórios preferenciais, superpreferenciais, alimentares e comuns. Aí é uma classificação. Respeitando essa ordem, eles são pagos nessa fila. Mas dentro do orçamento. Logicamente, as preferências são pagas aí antes de tudo. Essa era a segunda pergunta. Mesmo após a expedição, um precatório pode não ser pago? Pode.
ele vai cumprir as preferências, né? E agora, se não houver o pagamento, acontece de ultrapassar essa data limite e ele não ser pago. Eu entendi a sua pergunta, mas creio que ela foi num outro contexto. O precatório, porque muito advogado fala isso para mim. Doutor, já transitou em julgado. Sim. Já expediu o precatório. Eu falei, e aí que ele vai ser pago? Negativo. Acontece muito, a gente sabe que a caneta do ente, né, Patrícia, é poderosa. O ente, ele em tese, está na Constituição que ele deve pagar, né, ele tem essa obrigação de pagar. Mas quando vem, né, um despacho, uma canetada lá de cima, pode suspender o pagamento de vários precatórios. Tem precatório que é clássico no mercado, é o precatório do IAA, né, do Instituto do Açúcar e do Álcool. São precatórios das usinas milionários. Precatórios de 100 milhões para cima. Foram todos suspensos o pagamento pela União. Então, entenda, transitou em julgado, ofício requisitório expedido, a União falou, não paga. Mas por quê? O impacto disso na União é muito grande. A gente está falando de bilhões de reais. Então, a União, olhando para o orçamento, ela tem que se preparar para pagar isso. Só que a União alega, e aí a discussão processual, mas não transitou em julgado? União, caneta da União. Entendi. Faça-se nova perícia nas usinas. Traga seus autos mais provas. E aí, enquanto isso, vai correr... Suspenso o pagamento. E o precatório está rendendo. Está rendendo. A correção monetária está acontecendo. Monetária vai... Mas esses precatórios, por exemplo, do IAA, do Instituto do Açúcar e do Álcool, eles já eram para ter sido pagos alguns. E não foram pagos. Agora, imagina quem comprou. E eu conheço vários fundos que compraram esses precatórios. Assim. Então lá, a rentabilidade desses precatórios, entre aspas, projetada, ela já foi comida. Entendeu? Que o cara comprou, sei lá, 100 milhões pagando 50, 60. Mas para receber daqui a 2 anos. Já foi. E aí a pessoa morreu. Esperando receber o precatório. Morreu. Né? O que a gente vê muito judicialmente. A pessoa morre e não vê o seu direito atendido. E trazendo isso, né, para a esfera do precatório. Tá. Como funciona? Precatório, como qualquer coisa, é um bem. Vai para espólio. Sucessão, vai para o espólio. Então a gente chega muito lá na empresa, através de colegas advogados ou na captação que a gente faz. Espólio de Carmen Lúcia. Nossa, falei o nome da ministra, né? Mas não sei se é ministra. Mas não é. Não foi pessoal. Não foi nada pessoal. Será que ela está nos assistindo? Seria uma honra. Espólio de Joãozinho. Pronto, melhorei. Espólio de Joãozinho. Quando aparece espólio, a gente já entende que o Joãozinho faleceu e os herdeiros vão suceder ele naquele precatório. Só que os compradores gostam de comprar, né? Espólio é um precatório como outro qualquer, mas aí é primordial, é bom, não vou falar que é primordial, mas é muito bom esse inventário estar finalizado. Porque acontece muito que a família, às vezes, nem sabe que aquela pessoa tinha um precatório. E às vezes é um precatório milionário. Meu pai tem um precatório de 1 milhão. Nossa, que surpresa boa! Então, esse precatório, Patrícia, o ideal é fazer, se ele não tiver inventário, a sobrepartilha dele, mas porque o comprador, no final da ponta, ele precisa saber para quem vai pagar. O Joãozinho morreu. Cadê o CPF do Joãozinho? Ih, cancelado. Cadê a conta? Morreu. Pago para quem? Quem são os herdeiros? São 4 herdeiros, legal. Cada herdeiro tem o seu quinhão. Sim. Então, a gente ajuda também, dependendo se a família não conseguir fazer esse inventário, a gente auxilia nesse caminho também. Também tem esse serviço na sua empresa? É um serviço acessório. Sim. Tem gente que não tem dinheiro para pagar sobrepartilha. Porque tem o tributo aí envolvido. A gente sabe que tem o famigerado ITCMD nisso aí, né? O Imposto de Transmissão Causa-Mortes, doação estadual. E a família, às vezes, não tem o dinheiro e fica com aquele bem valioso lá parado. Então, às vezes, vale a pena a gente ajudar a família a pagar esse tributo para desbloquear o precatório. Perfeito. Agora, Glauco, sobre precatórios, você, nossa, de forma brilhante, explicou muito bem, muito claramente. Com certeza, quem não tinha ideia de como funcionava, vai sair desse podcast conhecendo os princípios que norteiam, né, o trabalho
que envolve os precatórios. Então, assim, de forma brilhante. Mas a gente gosta também de saber a origem da sua história com os precatórios, de como isso começou. Eu te conheço há alguns anos e eu sei que você é muito bem sucedido na área que você escolheu, né? Tanto como empresário no seu negócio, na sua empresa, né? Para atuar através dos precatórios, e como advogado, trazendo a sua bagagem tributarista e fazendo essa união, né? Do Glauco advogado, do Glauco empresário, do Glauco principalmente juntando essas duas expertises e se tornando o Glauco especialista em precatório, que foi o que fez você vir aqui hoje para falar de precatório. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, do que te motivou a atuar nessa área de precatórios, do início da sua empresa, da sua atuação. Então eu te passo a palavra para falar um pouquinho sobre você como profissional, porque nós estamos aqui também com o objetivo de falar sobre temas específicos, mas também para falar de histórias de vida de advogados, porque o nosso objetivo é levar histórias boas, verdadeiras, né, verídicas, que a gente conhece, para que possa motivar a advocacia, motivar os colegas que estão buscando se encontrar na advocacia. Patrícia, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar condensar o máximo possível a minha jornada até aqui. Minha jornada é meio louca, tá? É meio louca. Muita gente não sabe, logicamente. Muita gente está me conhecendo agora. Eu sou ex-oficial do Exército Brasileiro. Então eu me formei na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em 2001. Com 24 anos. 23, 24 anos. Então, porque meu pai era general, eu venho de colégio militar, fiz uma jornada em colégio militar desde pequeno, meu pai era general, foi paraquedista, então eu fui ser militar porque eu achava meu pai o Rambo. E aí fiz o concurso para a SPSEX, a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas. Passei em 8º lugar geral no Brasil, que foi uma honra para mim. Meu pai vibrou, me acordou, chacoalhando na cama. Fiz um ano de SPSEX e 4 de AMAN. E me formei oficial do Exército. A minha turma hoje é toda tenente-coronel do Exército. Eu era para ser tenente-coronel. E por que você abandonou? Porque eu não era feliz. E aí acho que foi a primeira vez que eu entendi a noção de felicidade. Apesar do meu pai ser militar, eu adoro, eu sou muito grato ao Exército, porque me formou como homem, meu caráter, disciplina. Por isso que eu cheguei até aqui. Não era para mim. E eu entendi com 24 anos que não era para mim. Mas você é maluco abandonar um emprego público? Talvez seja bom para você. Para mim não era. E aí que começa a jornada louca, porque eu abandonei o Exército, Patrícia. Chuta para quê? Chuta. O que eu fui fazer? Direito? Não. Para ser ator. Para ser ator. Essa parte eu não sabia. Até o Exército eu sabia. Para ser ator, eu não sabia. Então, eu abandonei o emprego público para fazer artes cênicas. Meu pai, logicamente, queria me matar. Acredito. Ele queria me matar. Um filho formado oficial do Exército, do nada ele vai fazer teatro. Ele quer viver. Então, eu abandonei o Exército em 2002 e fui fazer a famosa Casa de Artes de Laranjeiras, a CAL, aqui no Rio. Conheço. Conhece? Então, da minha turma na CAL, principalmente, acho que mais famoso, que bomba até hoje, é o Fábio Porchat. O Fábio Porchat era meu amigo de turma, na CAL. O desenho da Porta dos Fundos começou ali na gente, né? Com aquela turma ali. Eu não acreditei na Porta dos Fundos. Então o Porchat trazia às vezes o roteiro de Porta dos Fundos, né? O desenho inicial ali, logo. E a gente, eu era o ator playboy, né? Eu morava na Barra. Né? Morava na Barra, mas era o ator playboy. Enquanto a maioria dos atores é mais roots, eu queria para festa eletrônica, eles queriam luau, né? E beleza, tá tudo certo. Mas eu fiz teatro e fiquei 5 anos fazendo comercial pra caramba, fiz algumas participações em novela, fiz alguns comerciais bem bacanas de cervejaria. E aí eu tava escalado para uma novela de uma emissora grande e aí realmente aconteceu o segundo, um banho de água fria,
naquela época, o famoso teste do sofá, né? Que não existia smartphone como existe hoje, câmeras de alta resolução gravando, então é sabido e notório que algumas emissoras, e principalmente a maior do Brasil, alguns diretores tinham essa prática lá. E isso foi uma desilusão muito grande para mim. E eu, desde aquele dia em diante, Patrícia, eu botei na minha cabeça que eu tinha que ter uma profissão em que eu dependesse só de mim novamente. E aí eu resolvi, minha mãe me abençoou, né? Depois de ficar muito pé da vida que eu devo ter abandonado o exército, e ela resolveu ajudar na faculdade de Direito. E aí eu comecei a fazer Direito em 2008. Eu entrei na faculdade com 28 anos, enquanto você sabe que o pessoal tem 18. Sim. Então eu fiz a faculdade com 10 anos de diferença, com uma cabeça de militar, focadaço. Eu brinquei na faculdade. Meu CR, fiz uma faculdade famosa privada aqui na Barra. Meu CR na faculdade, se eu não me engano, foi 9,1, geral. Nossa, perfeito. Então tinha eu de Glauco e um outro Glauco que era mais velho que eu, que éramos os camisas 10 da faculdade. Você se dedicou Eu não, totalmente. Patrícia, eu não fiz nem estágio na faculdade, porque eu já tinha o tempo contra mim. Eu falei, cara, eu tenho 28 anos, eu tô velho, olha que loucura. 28 anos, eu tô velho. E eu entrei na faculdade com uma cabeça muito definida. Eu tenho que ser um advogado bem-sucedido. E para isso eu escolhi a área tributária. Qual é a área do direito que dá dinheiro? A tributária. Eu falei, vou ser advogado tributário. Quero ser advogado tributário. E aí, olha que loucura. Em paralelo, para custear a faculdade, durante a faculdade, eu fazia faculdade à tarde, eu trabalhava com as festas eletrônicas do Rio de Janeiro. Eu era promoter de festa. Então, militar, ator, promoter de festa, estudante de direito. Então, minha faculdade era à tarde, eu trabalhava à noite, chegava em casa 6, 7 horas da manhã para aula 1 hora da tarde. Eu chegava na faculdade de óculos escuros, de bermuda, todo mundo ria, horrores. Então, olha a jornada, né? Sim. Olha essa jornada, até que eu me formei, eu passei na OAB no 9º período, focado, só vivia para estudar. Passei na OAB no 9º período, enquanto tem gente que não passou na OAB até hoje, depois de formado comigo. E aí, graças ao relacionamento que eu fiz na noitada, eu caí numa consultoria tributária de um escritório de um amigo, que por sinal foi uma das primeiras consultorias tributárias do Brasil a fazer o serviço de recuperação tributária de empresas. Eu me lembro que em 2013, eu me formei em 2013, é isso? Era a nossa consultoria e mais duas famosas no Brasil. Hoje em dia tem consultoria tributária em qualquer esquina, né? Verdade. Então essa consultoria tributária, eu era o gerente comercial e mais duas. A gente viajou o Brasil fechando contrato de empresa. O Brasil. Esse boom durou de 2013 até 2016. Então o dono da consultoria, o seu José Carlos, esse ganhou bastante dinheiro. Ganhamos também, a gente ganhou dinheiro. Mas a gente pegou um boom de uma coisa muito boa. E aí começou a minha jornada, né? De ex-oficial para ator, para promoter, para advogado, para área comercial. E aí eu saí dessa consultoria, comecei a trabalhar sozinho, fiz uma formação aí no caminho em coach, não porque eu precisasse do coach, acho que o coach, não acredito nos Pablos Marçais da vida aí, acho que eles têm um público bacana, mas não é para mim não serve, não é a água que eu bebo. Eu fiz o coach simplesmente para ter mais ferramentas negociais, mais repertório. E me serviu muito de ferramenta. No coach eu descobri, inclusive, tem uma ferramenta muito bacana lá chamada Mandala da vida. Ele pega 12 áreas da sua vida. Porque se você for pensar, Patrícia, a tua vida é igual uma bandeja, não é verdade? De bar. Se um dedo fraqueja, a bandeja cai. Exatamente isso. Tua bandeja tem que estar equilibrada. São 12 áreas da vida. Lá no coach eu descobri uma informação muito importante para a minha vida. Que eu estava desequilibrado na área espiritual e de contribuição social. Eu contribuía pouco para a sociedade. E eu ajustei isso. Eu encontrei a religião que eu estou hoje e me sinto muito em paz.
entendi que religião cada um tem a sua, é onde você se sente bem, e é isso. Fé cada um tem a sua. Mas eu vejo que tem gente que romantiza demais religião, ou é muito fiel a ponto de ser cego. Sim. Né? E criticar as outras. Né? Tá dentro, né? E se você acredita que tem algo maior que a gente chama de Deus, eu acho que é o que importa. E é o que a minha religião fala também, fazer o bem. Faz o bem, o resto vem. E contribuição social. Eu contribuía pouco para a sociedade, então durante a pandemia eu abri, não sei se você lembra, um projeto de rifas que eu ajudava instituições sociais com rifas. Não lembro. Na pandemia. O nome era bem legal, era Bem Rifado. E o nome é duplo, né? Você fazer o bem, bem de fazer o bem e o bem da coisa, né? Material. E o Bem Rifado atendeu instituições com famosos, enfim, tem vídeos lá ainda, embora o perfil esteja desativado. Então, eu tive essa contribuição social de espiritualidade. Eu comecei a dar palestras para advogados. Acho que a gente se encontrou na OAB, eu dando uma palestra de... Nem me lembro, mas a gente chegou a gravar alguma coisa. Teve alguma coisa na OAB, eu também não vou lembrar. Eu tinha lá os cursos de iniciação para advocacia, liderança para advogados. E aí passou do Glauco militar, ator, promoter, advogado, palestrante, até que eu achei o nicho empresarial, que foi o começo da nossa conversa, de doutor mexe com precatória? Doutor mexe? Eu falei, como eu gosto de negócio, eu gosto de fazer negócio. E acho que essa é a minha veia empreendedora. Aprendi a ser muito objetivo. O brasileiro, eu vejo que é um mal do brasileiro, ser pouco objetivo. E quando você é muito objetivo, você passa a impressão que você é arrogante, né? Ou você é grosso. Não, eu sou objetivo, vamos direto ao ponto. É claro que tem uma quebra de gelo inicial ali, mas o brasileiro ele perde muito tempo com entrelinhas, né? Não vai direto ao ponto. Então, acho que essa jornada toda, dos 28... dos 24, desde que eu larguei o exército, até hoje, que estamos aqui, aos meus 46, inclusive, faço aniversário hoje. Dos 24 aos 46, caramba, 22 anos se passaram. Que loucura. Me construiu essa pessoa que tem a For Capital, que me considero bem sucedido empresarialmente, financeiramente, e hoje eu tenho algo que eu sempre almejei, que eu acho que é, para mim, né? É a liberdade. Eu tenho liberdade. Eu posso estar onde eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero. Eu não preciso estar mais, quando a gente é novo a gente precisa, né? Estar fazendo média com pessoas que a gente nem gosta muito, para provar coisas que a gente não é. Ou coisas que a gente nem precisa provar. Isso é uma loucura. Né? Mas, Glauco, parabéns pela sua história. Muito bacana de ver toda a sua trajetória e onde você chegou. E isso é o que é importante. Muitos colegas ficam perdidos e se sentem desestimulados porque não sabem, estão no direito, já formados no direito, e ficam dizendo, eu não sei que área eu vou, eu não sei o que fazer, porque eu estou precisando de orientação. Isso acaba trazendo uma frustração. Essa busca por dar certo, esse desespero que as coisas precisam acontecer para ontem, e eu preciso me definir quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, nesse instante. Tá vendo? Quantas mudanças, e hoje está aí, dando tudo certo, com uma vida bem sucedida, atuando numa área que gosta. Então, acho que essa leitura pessoal que nós devemos fazer de nós mesmos, que é entender o que faz sentido, o que traz felicidade, o que importa, o que é importante para mim, o que é importante para minha família, onde eu consigo me enquadrar, qual o meu espaço nesse mundo, que a minha bandeja vai ficar equilibrada e não vai faltar nada. Eu não sou coach, eu nunca fiz o curso de coach, mas eu tenho interesse, eu acho que ajuda muito. Mas o meu pensamento é exatamente esse. E eu acho que no primeiro pilar vem saúde, família, e o restante é tudo que a gente precisa construir. Se falhar esses dois pontos básicos, alguma coisa não vai dar certo e você vai precisar recalcular sua rota. Então, se a MJ está aqui para contribuir dentro do direito, né, nesse cálculo de rota,
para que a parte profissional dê certo, mas a gente sempre trazendo histórias que mostrem como é importante a união de todos os fatores. Como você mencionou que faltava na sua vida a questão da espiritualidade, da contribuição, essa autoanálise é importantíssima para cada um de nós. O que está faltando? O que está faltando? Hoje, antes de começar a gente bater no papo, falei, nossa, eu preciso focar na academia. É uma luta antiga. É o que está faltando, porque a minha saúde tem que estar bem para poder eu estar aqui, para poder eu estar no escritório, atendendo meus clientes, para eu continuar as minhas palestras, os meus cursos, os podcasts e o que mais eu tenha de ideias. Eu preciso estar bem e a minha família também. Então, Glauco, muito obrigada. Eu vou pedir para você finalizar deixando uma mensagem para quem nos está assistindo, seja jovens advogados, seja advogados em transição de carreira, para qualquer pessoa que está nos assistindo, que acompanhou esse podcast sobre precatório, sobre sua vida, sobre trajetórias, sobre sucesso profissional, sobre vida humana. Não é isso? Isso, concordo. E eu vou passar a palavra para você com o meu sentimento de gratidão e muito feliz por você estar aqui no dia do seu aniversário, passar aqui gravando esse podcast e comemorando a sua vida, suas vitórias e que venham muitas e muitas Amém. E muitas vitórias para a sua vida e que a gente esteja aí continuando nossas parcerias, que a vida é feita disso, tá, gente? É verdade. Né? Do que a gente conhece, do que a gente propaga. A palavra é sua. Bom, obrigado mais uma vez. Eu fico muito feliz da gente poder levar para a advocacia e para as pessoas em geral o nosso bate-papo aqui. Me chame para mais, sabe que eu estou à disposição, sabe que eu quero contribuir muito com a advocacia. E a palavra que eu deixo final, diante de toda essa história da jornada, é a seguinte, é a que eu falava na minha palestra, quando eu abria minhas palestras, eu abria com um slide. Eu abria com um slide meu com várias fotos desses momentos. O Glauco fardado, o Glauco em comercial, o Glauco com os famosos, o Glauco dando palestra como advogado. O que aquele slide queria dizer, Patrícia? Você pode ser o que você quiser. Não se cobre pela idade. Eu só fui descobrir esse meu nicho de hoje com 42 anos de idade. É claro que eu já tinha trabalhado antes. Então, se eu posso deixar uma palavra, experimenta. Experimenta várias coisas. Você só vai saber o que é ruim se você experimentar. E você pode ser o que você quiser na sua vida. Agora, se dedique. Faça isso com amor, com paixão, com tesão. E não cobre da idade. Como eu falei, entrei na faculdade com 28, me formei com 32, 33 e hoje estou aqui com 46, com liberdade. Logicamente, quem descobre isso mais cedo tem uma vantagem competitiva muito grande. Mas sejam vocês, experimentem e sejam o que vocês quiserem. Essa é a palavra que eu deixo. Muito obrigada. Adorei estar Obrigado. com você aqui. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.